Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Queridos, vim aqui hoje para tratar sobre o assunto de Simple Past, que é o nosso passado simples. O Simple Past vai tratar de situações que aconteceram lá no passado e que já finalizaram. Ela não tem uma consequência agora no nosso presente, muito menos no futuro. Por exemplo, quando eu falo para vocês, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Essa situação começou lá no passado e já finalizou, porque o meu período de tempo foi ontem. Então já acabou, certo? I cooked for dinner some pasta. Eu fiz para o jantar macarrão, certo? Eu já fiz, já acabou essa situação, ok? Agora, vamos para a estrutura do Simple Past. Quando eu vou falar de Simple Past, eu tenho que conjugar o meu verbo para o passado, assim como acontece no português, certo? Estudar no português fica como estudei, eu estudei, depende da pessoa que nós estamos falando, claramente. Agora, quando eu falo lá no português, eu estudei, ele estudou, nós estudamos, eles estudaram. Eu tenho várias conjugações, certo? No inglês, eu tenho simplesmente que colocar duas letrinhas no final do meu verbo, que é o ed nos meus verbos regulares, certo? Olha que coisa mais simples. Work vira worked, certo? Worked. Agora, I worked, she worked, they worked, we worked, certo? Todas essas pessoas estão no passado nesse sentido. E é só colocar ed no final desses verbos. Isso tratando de verbos regulares, que é a meta da semana, certo? Então, por exemplo, eu quero falar que eu limpei a casa ontem. I cleaned the house yesterday. Agora, eu quero falar que ela estudou muito semana passada. She studied a lot last week. Certo? Ele ligou para sua mãe esta manhã. He called his mother this morning. Okay? O que vocês precisam lembrar é o seguinte, o meu verbo de ação ali da frase tem que estar com o ed no final. E na maioria das frases de passado simples, eu tenho o tempo que aquilo aconteceu. Ontem, semana passada, nessa manhã, ontem à noite, certo? Eu tenho um período que está sendo sinalizado quando essa ação foi realizada. Não digo que sempre isso acontece, certo? Mas na maioria dos casos, sim. Isso, pessoal, falando de sentenças afirmativas. Então, na minha sentença afirmativa, eu coloco o ed no meu verbo. Agora, eu quero falar para vocês o que eu não fiz no meu passado. Eu preciso, então, de uma sentença negativa. Só que para uma sentença negativa, eu vou precisar de um verbo auxiliar, que no passado vai ser o nosso did, certo? Olha só, eu trabalhei ontem. I worked yesterday, certo? Agora, eu não trabalhei ontem. I didn't work yesterday. Notaram que eu usei a palavrinha didn't aqui, que na verdade é uma junção de duas, né? Uma abreviação de did not. I didn't work yesterday. O que acontece aqui é o seguinte, quando eu utilizo o didn't na minha frase, o meu verbo de ação, ele passa para o infinitivo. Ele fica na sua forma
normal, digamos assim, sem o ed. Olha só. I didn't work yesterday, tá? O didn't, pessoal, ele já está tratando de uma situação passada. A sua frase, quando nós utilizamos o didn't, já está no passado. Então, eu não preciso conjugar o meu verbo de ação mais uma vez, certo? Se eu utilizei o didn't, então o meu verbo de ação ficou normal, certo? She didn't study last week. Ela não estudou na semana passada. My mom didn't clean the kitchen last night. A minha mãe não limpou a cozinha na noite passada, certo? Então, assim, apareceu o did na tua frase, não coloca ed, certo? Agora, como é que eu faço uma pergunta sobre uma situação que está no passado? Eu coloco o did lá na frente, como acontece em todas as ocasiões de perguntas no inglês, certo? Olha só. Did you study yesterday? Did you study yesterday? Você estudou ontem? A situação que eu quero saber é sobre uma situação de ontem. Se você estudou ontem, não se você está estudando agora, certo? Did your mom cook yesterday? A sua mãe cozinhou ontem. Did your father help you with your homework? O seu pai te ajudou nas tarefas de casa? Todas essas informações são passadas, certo? Mas note o seguinte, mais uma vez, eu usei o did lá no começo da minha sentença, certo? E eu usei o meu verbo de ação, seja stud, cook, help, no infinitivo, sem o ed. De novo, did you study yesterday? Certo? Olha só, o verbo de ação aqui ficou no base form, na forma infinitiva, certo? Então assim, ó, lembrando, recapitulando, tem did na minha frase, seja a minha frase na interrogativa ou na negativa, que no caso fica didn't, eu não coloco ed no meu verbo de ação, apenas vou adicionar ed nas minhas frases afirmativas, certo? Agora, todas as perguntas têm que ter uma resposta. E todas essas perguntas que começam com did, eu tenho respostas de sim e não, certo? Uma resposta de sim e não, eu não posso apenas colocar yes or no. O que é que eu preciso nesse momento? Das minhas short answers, certo? Nós já estudamos isso. Então, recapitulando. Did you study yesterday? No, I didn't. Yes, I did. Did your mom cook last night? Yes, she did. No, she didn't. Certo? Olha só, a minha pergunta começou com o did, certo? A minha resposta tem que ter did também. Seja ela na afirmativa com o yes, I did, ou na negativa com no, she didn't, por exemplo. Ok? Então eu vou ter ali na minha short answer yes, pessoa, o sujeito da frase, did. Ou se a minha resposta for negativa, no, pessoa de novo, sujeito da frase, didn't, certo? E yes, I did,
No, I didn't. Yes, she did. No, she didn't. Certo? Lembrando que o did serve para todos os sujeitos, ok? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no Iônica, ok? Um grande abraço, se cuidem e até a próxima.